meu filho. Tem mais medo de quê? É cruel pedir para uma mãe que ela suporte a morte do seu filho calado. As matérias divulgadas, feitas e divulgadas pela Ascom, têm diversos méritos, né? Primeiro, contar um pouco da história dessa vítima. Quem era Pedro Henrique, né? Quem era esse jovem pacifista, militante de direitos humanos, que fazia diversas caminhadas pela paz na cidade de Tucano e que tinha essa conduta de denunciar os abusos, a violência policial no interior da Bahia. E Pedro vivia postando nas redes sociais toda vez que acontecia uma abordagem no bairro ou algum tipo de violência policial. E pelo que tudo indica, a polícia local considerava isso como um ato de afronta contra a corporação. O mais difícil nessa pauta não era contar a história de Pedro, porque ela já era relativamente conhecida. Ele foi assassinado pouco depois do Natal de 2018 e a gente fez essa série em junho de 2021. Ao fazer essa reportagem, eu sabia que tinha alguns riscos, porque toda essa história cheira a atuação de milícias no interior da Bahia. Mas o mais difícil foi conversar com Dona Ana, mãe de Pedro, e perceber o looping de sofrimento que ela vem vivendo desde que o filho morreu. Por causa dessas postagens, ela passou a responder uma série de processos abertos sobre suspeitos do crime e outros policiais da região. A Defensoria Pública da Bahia entendeu que há uma tentativa de silenciamento e entrou no caso. São 5 processos hoje que a gente tem conhecimento, né? São processos, alguns de natureza criminal, outros de natureza civil. O foco da nossa matéria principal foi mostrar que, além de sofrer com a morte do filho, Dona Ana estava sofrendo uma violência processual. Os policiais investigados pela morte de Pedro começaram, de forma sistemática, a processar judicialmente Dona Ana, todos por meio de um mesmo escritório de advocacia. Isso porque, assim como Pedro, ela não se calou. A nossa segunda matéria foi para mostrar como estava em frangalhos o psicológico de Dona Ana, que, por ironia do destino, é escrivã de polícia. Imagine ela conviver todos os dias com policiais fardados, sendo que provavelmente foi um deles que assassinou seu filho. Já a última matéria foi justamente para combater essa narrativa que foi criada de que Pedro era noiado, que era traficante, que era usuário de drogas. Uma narrativa levantada por policiais para querer taxar o cara que organizou 6 caminhadas da paz como uma pessoa perigosa, como uma pessoa que merecia o fim que teve. A Defensoria da Bahia ainda luta contra a violência processual sofrida por Dona Ana e a gente acredita que essa história vai ser resolvida. Papel. Folha feita com substância de origem vegetal que pode ser usada de várias maneiras, inclusive para escrever uma história. Papel também está associado à função desempenhada por alguém na sociedade. É sobre o papel físico e o papel de cidadão que trazemos na série Vivo, mas não existo, reportagens da Defensoria do Ceará sobre o problema do registro de nascimento tardio. Imagina atravessar uma vida sem o acesso à premissa básica da existência, o registro de nascimento. Percorrer quase 2 décadas de invisibilidade é um longo caminho de negação de direitos básicos. No hospital também. No hospital a gente não entrava. Essa é a voz de uma história real. A Defensoria muda a história dessas pessoas. Após o atendimento na instituição, Raquel deixou de apenas viver e passou a existir. Aí agora, assim, quando eu pego a identidade, eu tomo a minha vacina do Covid.
Você não tem nenhuma dose? Nenhuma. Raquel, de nada, como na novela, não tinha sobrenome nem filiação. O IBGE estima um Brasil de muita gente que tenta existir sem registro de nascimento. Mais de 3 milhões de pessoas. Número que ainda pode estar subnotificado. Afinal, como contabilizar pessoas que não existem no papel? Enxergar a luz dessas pessoas é o papel primordial da Defensoria. Agora meu nome é Maria Raquel Costa de Lima e sim, eu vivo e existo. Semear conhecimento e estimular boas práticas pode transformar a vida de uma pessoa. Lá em 2001, o Tribunal de Contas de Mato Grosso deu início ao projeto TCE Estudantil. Abriu as portas e recebeu alunos de escolas públicas e privadas e, posteriormente, de universidades. Foi em uma dessas oportunidades que Jonatas entendeu pela primeira vez o sentido do controle social. Ele nem imaginava que aos 16 anos estaria recebendo informações que seriam a base do trabalho que exerceria na vida adulta. Eu passei a ter a vontade de ser funcionário público a partir desse momento, a partir desse primeiro contato com o Tribunal de Contas. Até naquele momento eu não sabia qual era o rumo que eu ia seguir. Hoje, ele alimenta o portal Transparência da Prefeitura de Várzea Grande, no estado de Mato Grosso, e atua como conselheiro municipal de turismo. Jonatas foi apenas um dos milhares de alunos atendidos por esse importante projeto. Afinal, são 20 anos de história, de um caminho trilhado pela disseminação de conhecimento e estímulo ao protagonismo do cidadão na sociedade. Tornar esse jovem alguém que consegue compreender que o orçamento público deve funcionar na sua escola, no seu bairro e na sua cidade. E mais do que isso, ele também deve participar, compreender essa sistemática e conhecer os órgãos que fiscalizam, para também propor melhorias na entrega de serviços públicos com qualidade a todas as pessoas. Ao longo dessas 2 décadas, o projeto do Tribunal de Contas de Mato Grosso também já se reinventou. Na pandemia, surgiu o TCE Estudantil Virtual. Mas para chegar até aqui, foi uma longa caminhada, com a participação de muitos personagens importantes. Nós estamos falando de 20 anos de existência do TCE Estudantil. E quem contou essa história completa foi o jornalista André Garcia Santana. O objetivo principal da matéria era mostrar como o Tribunal de Contas pode alcançar as pessoas e como ele pode incluí-las na gestão pública, de modo que elas tenham consciência da utilização dos recursos públicos e possam cobrar por uma melhor utilização, por melhores aplicações. Agora o TCE de Mato Grosso te pergunta, essa história narrada pelo André merece ganhar esse prêmio, não é mesmo? Eu acredito que essa matéria abre portas para que mais tribunais participem e para que isso amplie o conhecimento sobre o que é o controle externo e como ele pode beneficiar a população e como ele pode, de fato, chegar a todas as pessoas. É um trabalho muito importante, onde mostra para o estudante o poder da participação dele no controle social. O TCE Estudantil merece ganhar para dar visibilidade a esse projeto que pode ser replicado no Brasil inteiro e discutir sobre a importância de nós formarmos uma sociedade mais forte através de jovens que protagonizem com consciência cidadã uma democracia cada vez mais forte e participativa e faça do Brasil uma nação cada vez mais justa, humana, fraterna e feliz.